Gênesis, capítulo de número 18. Na minha versão diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu ainda luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. O serviço é uma expressão de nossa fé em Deus. O próprio Jesus, ele é o maior exemplo. Ele disse: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então o serviço é uma expressão de nossa fé em Deus. O serviço é também um ato de adoração e ministério. E o Novo Testamento vai trazer uma nova perspectiva em relação ao serviço. O Novo Testamento vai dizer que o serviço é como uma forma de viver, onde nós refletimos o amor e a graça de Cristo que temos na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. É o culto racional porque nós entendemos quem o Senhor é e o que Ele fez por nós. Por isso nós entregamos a nossa vida por inteiro como um sacrifício vivo para Ele. O serviço é como um sacrifício vivo. O serviço ao Senhor é uma entrega total que fazemos a Ele. Inclui
a nossa dedicação, as nossas atitudes, inclui todas as nossas decisões diárias. Nós dedicamos ou devemos nos dedicar com todo o nosso ser ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor. E esse é o tema da nossa mensagem. O serviço a Deus que resulta em bênçãos. O serviço a Deus que resulta em bênçãos. Inspirado aqui pelo exemplo de Abraão. A Bíblia diz aqui no texto que apareceu-lhe o Senhor, 3 homens. E Abraão viu aqueles homens e percebeu a distinção daqueles homens. Quem eram aqueles homens? Eram 2 anjos e o terceiro era o próprio Senhor. Isso na teologia se chama teofania. O que é a teofania? É uma manifestação de Deus de forma visível e corpórea. Deus assume uma forma humana em caráter temporário. Deus faz isso no livro de Gênesis em momentos decisivos da história da redenção do homem. Deus faz isso quando Ele quer se revelar e quando Ele quer comunicar a sua vontade a alguém. Então Deus se manifesta, o texto diz que Deus aparece, 3 homens, e entre esses homens, Deus, o próprio Senhor. E Abraão, ao avistar esses homens, que viu andando em sua direção, ele percebe a distinção desses homens. Ele percebe que é o próprio Senhor. E aí ele serve ao Senhor. E nós vamos aprender com o serviço de Abraão. Amém? O que nós aprendemos com o serviço de Abraão? Primeiro, ele serviu ao Senhor pessoalmente. Abraão era um homem de idade, Abraão era um homem rico, ele tinha muitos animais. Abraão era um homem que tinha muitos servos ao seu serviço. Gênesis 14:14 vai dizer que ele tinha mais de 300 homens ao seu serviço. Mas ele não terceirizou o serviço ao Senhor. Ele serve ao Senhor pessoalmente. E esse pessoalmente não é de qualquer jeito. A gente vai perceber que ele serve ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Ele serve ao Senhor com prontidão, ele serve ao Senhor com disposição, ele serve ao Senhor com zelo, com cuidado, ele serve pessoalmente porque ele está preocupado com cada detalhe. Nós podemos afirmar isso com base no texto, porque Abraão ele não deixa de servir ao Senhor para depois, ele não protela, ele não adia. Ele serve imediatamente, ele serve rápido. O texto diz que ao avistar esses 3 homens e perceber a distinção de que era o próprio Senhor, ele corre. Depois o texto diz que ele se apressa para ir até Sara e dizer: Sara, prepara bolos. Depois ele corre até os seus animais, escolhe a melhor vaca, entrega para o seu servo e diz: prepara. Depois ele pega a coalhada, o leite e leva e fica em pé esperando, caso o seu Senhor precise de mais alguma coisa. Então ele serve ao Senhor com alegria. Ele serve ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sirva ao Senhor com prontidão, com disposição, com entusiasmo, com alegria. Abraão fez isso. Serviu ao Senhor pessoalmente. Ele não terceirizou. Ele não deixou para depois. Ele serviu imediatamente e ele serviu com rapidez. Amém?
Em segundo lugar, ele serviu em meio à adversidade. Ele era um homem de idade, 99 anos. E o texto diz no versículo 1 que estava no calor do dia, estava quente, mas ele corre para um lado e para o outro. Ele serve ao Senhor, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. Servir ao Senhor nem sempre vai ser fácil ou conveniente, essa é a verdade. Eu vou repetir: servir ao Senhor nem sempre vai ser fácil ou conveniente. Outra coisa também é importante: servir ao Senhor nem sempre vai trazer uma realização pessoal ou uma satisfação pessoal. Nem sempre é aquilo que gostamos ou queremos fazer, o que queremos fazer. Eu digo isso porque às vezes a gente quer, dentro da igreja, escolher o que fazer e como fazer, mas servir não é isso. Nem sempre o serviço vai trazer alguma realização ou satisfação para você. Abraão serviu em meio à adversidade. Ele já era velho e estava quente, mesmo assim ele serviu imediatamente e com rapidez. Em terceiro lugar, ele serviu com generosidade. O versículo 7 diz que ele correu e tomou uma vitela tenra e boa, pegou o melhor bezerro, o melhor dos seus animais para servir ao Senhor. Para Deus nós temos que entregar o melhor. Para Deus tem que ser feito o melhor. As coisas para Deus tem que ser feita com excelência. Diga com excelência. Diga: eu vou. Chacoalhe aí o seu irmão para ele despertar, se tem alguém dormindo. Diga assim: eu vou servir e vou fazer o melhor, porque não é para o homem, não é para mim, é para Deus o Senhor. Nós fomos chamados para servir. Talvez esse não é o tipo de palavra que você escute muito por aí, mas está na Bíblia. Nós fomos chamados para servir, irmãos. O próprio Jesus, ele serviu. Eu repito, ele disse nos evangelhos: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E foi o que ele fez. Então nós também temos que servir. E para Deus tem que ser feito o melhor. Abraão fez o melhor, pegou o melhor dos seus animais para ser preparado. Era um luxo. Aquilo era algo raro, era um luxo. E ele prepara para Deus, o Senhor, o melhor. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor, e não aos homens, sabendo que o galardão vocês receberão do Senhor, porque a Cristo vocês servem. É a Cristo que nós servimos. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, tudo que vocês vão fazer, seja para o homem, seja para o seu patrão lá no seu trabalho, seja dentro da igreja, seja onde você for, faça como se você estivesse fazendo para Deus, faça o melhor. Porque se você encarar as coisas com tédio, com desânimo, de má vontade, o que você vai produzir são más obras. Mas se você encarar cada oportunidade, fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor, então você vai produzir uma oportunidade para evangelizar. Porque quando você faz o seu melhor, você está dando testemunho de Cristo que habita na sua vida. Você cria uma oportunidade para evangelizar. Então o apóstolo Paulo diz: olha, tudo que vocês forem fazer, faça o melhor, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não aos homens. Para Deus nós temos que fazer o melhor.
Entregue para Deus o melhor, faça para Deus o melhor. Abraão, ele serviu com generosidade. Ele pegou o melhor bezerro e mandou matar para servir para o Senhor. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Ele serviu também com humildade. No versículo 2 ele coloca o rosto dele na terra. E no versículo 5 ele chama a si mesmo de servo. Está no texto. O versículo 2 diz assim: e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Versículo 5: e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como o disseste. Ele chama a si mesmo de servo. Ele serviu então com humildade. Diga aí para o seu irmão: humildade. Para servir tem que ter humildade. Olhe para o seu irmão e diga assim: para servir tem que ter humildade. Diga assim: a humildade é a essência do serviço. O que é humildade? Humildade é quando você reconhece a grandeza de Deus e a sua posição em relação a Ele. Deus é Senhor, Deus está aqui e nós estamos aqui. Isso é humildade. Nós precisamos ser humildes. Amém? Jesus, ele dá um exemplo disso. Lá em João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus, depois da ceia, pega uma bacia. Escute, ele pega uma bacia, enche com água, pega um avental, coloca na sua cintura. Quem? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? Ele pega uma bacia, enche a bacia com água, coloca uma toalha na sua cintura, e diz a Bíblia que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Só para você entender, na época, as pessoas se locomoviam só a pé, e quando elas chegavam numa residência, o anfitrião, o dono da residência vinha, chamava o escravo mais simples, e aquele escravo mais simples era responsável por lavar os pés dos visitantes. Quando o dono da casa, o anfitrião, não tinha um servo, ele oferecia condições para que as próprias pessoas lavassem os seus pés. Mas lá em João capítulo 13, quem é que está lavando os pés dos discípulos? Me lembra aí, quem é que está lavando os pés dos discípulos? Jesus. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo tinha uma representação social e uma representação espiritual. A prova é tanto que o apóstolo Pedro, ele se escandaliza com aquilo. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro pula para trás e diz: mestre, tu vai lavar os meus pés? Aí Jesus disse: olha Pedro, tu não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender. Pedro disse: não Senhor, não tem como, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque aquilo era coisa de escravo. Aí Jesus disse: olha, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não vai ter comunhão comigo, tu não vai ter parte comigo. Aí Pedro, percebendo que tinha se precipitado, Pedro diz: não, então não lava só os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, me dá logo um banho. Aí Jesus disse: calma, também não exagera, não precisa de um banho, vocês já estão limpos, vocês só precisam ter os pés lavados, todos já estão limpos, com exceção de um. Aí Jesus lava também os pés de Pedro. Aí depois Jesus diz: olha, eu não sou o mestre de vocês, e eu não estava aqui lavando os pés de vocês, eu sendo o mestre de vocês.
Sim, Senhor, foi o que o Senhor fez. Assim vocês devem fazer uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. Façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês serão bem-aventurados. Jesus estava dando um exemplo de serviço e de humildade. A humildade faz desaparecer de dentro de nós a impulsividade, as disputas pessoais, as dúvidas, a rebeldia, a autoexaltação. A humildade faz tudo isso desaparecer. Jesus queria que aqueles homens fossem humildes, para que eles servissem mais na frente de exemplo e de modelo, através do serviço e da humildade. Era Jesus que merecia ter os pés limpos e lavados pelos discípulos, mas ninguém tomou uma atitude. Era ele que estava apto, era ele que tinha status ali naquele lugar para ter os pés lavados. Era ele que era o Filho de Deus e Senhor. Era ele que tinha trabalhado, curando, libertando e queria morrer na cruz depois. Era ele que merecia aquela honra, mas ele dá o exemplo, ele serve até o fim. Ele mostra que nós devemos ser humildes. Então nós temos que servir, mas servir com humildade. Porque quando nós servimos, quando nós temos humildade, nós encaramos as tarefas mais simples que tem para se fazer. Nós encaramos com entusiasmo, nós encaramos com disposição, nós encaramos com prontidão, porque sabemos que estamos fazendo para Deus. As coisas mais simples dentro da igreja, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa irrelevante, mas você encara e faz o melhor, porque você sabe que está fazendo para Deus. E é assim que tem que ser, amém? Nós não procuramos o aplauso do homem, nós não procuramos a recompensa, alguma recompensa do homem. O crente, ele espera a recompensa do Senhor. Então sirva com humildade. Abraão, ele também serviu cooperativamente, ele não fez tudo só. Não foi equipe, foi equipe. Ele incentiva a sua esposa a fazer um bolo, ele incentiva o seu servo a matar um cabrito, ele manda os seus servos pegar a manteiga e o leite, ele incentiva a sua família a servir ao Senhor, ele incentiva os próximos, juntamente com ele, a servir ao Senhor. Envolva a sua casa, envolva a sua família no serviço ao Senhor. Amém? Isso mostra também que não dá para a gente fazer tudo dentro da igreja. Deus tem que levantar casal, que nem levantou William, para fazer IBN na roça. Tem que levantar a Cirleide, tem que levantar pessoas para tocar, tem que levantar pessoas para cuidar de crianças, pessoas para ficar na portaria, pessoas para limpar, pessoas para se dedicar à área da mídia, pessoas para convidar, pessoas para talvez prosperar de forma extraordinária e contribuir na igreja financeiramente, pessoas para oferecer um serviço social na igreja. Deus quer levantar você, Deus quer usar você, mas para isso nós temos que fazer como Abraão, ter prontidão, se dispor, querer fazer, querer servir ao Senhor. Amém? O serviço a Deus, irmãos, traz recompensas e bênçãos. Abraão, ele serviu pessoalmente, ele serviu em meio à adversidade, ele serviu com generosidade, ele serviu com humildade, ele serviu cooperativamente. E aí nós vamos ver que Deus vê tudo isso que Abraão fez com um coração sincero. Deus vê, Deus responde, Deus recompensa e realiza a família dele, realiza o casal, porque eles não tinham filhos. Depois que o Senhor comeu, o texto diz: cadê Sara? O Senhor disse: cadê a Sara, tua mulher?
Abraão disse: a minha mulher está na tenda, Senhor. Ah é? Está na tenda? A tua mulher vai ter um filho por esses tempos. Na próxima primavera, vocês vão ter um filho. Deus vinha prometendo, mas agora ia se cumprir. Sara ouviu o Senhor falando, ela ouviu e riu. Um riso de deboche. Um riso que tinha implicações emocionais e teológicas. Emocionais porque era um riso de desespero. Ela era uma mulher velha, de 80 anos de idade, estéril. O seu marido também já velho, 99 anos de idade. Ela ri, ela diz: como é que pode eu na minha velhice, o meu marido já velho, a gente ter o deleite, o prazer de termos um filho? Deus já vem falando isso faz tempo, e isso não se cumpriu. Agora que nós estamos velhos, não tem mais jeito. Ela ri e fala isso consigo mesma. Ela não externa, ela não abre a sua boca. Mas Deus conhece o nosso coração. O Senhor disse: olha, por que Sara riu? Por que ela disse com ela mesma que ela não pode ter filho porque ela já é velha? Aí a Sara: não, Senhor, eu não ri não. Você riu sim. Deus confronta ela, porque a dúvida é você questionar a veracidade e o poder de Deus, a capacidade de Deus. A dúvida é isso. Deus confronta ela e diz: olha, você vai ter um filho sim. Por esse tempo aqui eu vou vir de novo e você vai ter um filho. E sabe o que acontece, irmãos? Depois de um ano, Sara tem um filho. O filho da promessa. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus recebe recompensas e bênçãos do Senhor. O próprio Senhor diz assim para Abraão e para Sara: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tem coisa difícil demais para mim? Você vai ter um filho. E no capítulo 21 diz o texto que ela concebe e dá à luz um filho, e põe o nome daquele filho de Isaque. O Isaque nasceu. O seu Isaque vai nascer. Deus está preparando a promessa. Sirva a Deus com perseverança, com fidelidade. Faça para Deus o melhor. Se esforce, porque na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir. Deus não tarda. Está demorando? Não, Deus não demora. Vai vir no tempo dele, no tempo certo. Ah, pastor, mas aparentemente não tem mais solução, é impossível. É isso mesmo que Deus quer. Deus deixa as situações impossíveis se desenvolver, para depois Ele fazer aquilo que estava aparentemente impossível e usar a comprovação daquilo para a sua glória. Ele deixa acabar todos os recursos humanos para depois Ele entrar e mostrar que Ele é Deus e Senhor. No capítulo 21, Abraão com 100 anos, diz a Bíblia que ela concebeu. Houve um milagre nos órgãos daquela mulher. Houve um milagre também em Abraão. Deus ressuscitou o morto. E o menino nasceu. O milagre se concretizou, porque ele serviu a Deus e trouxe bênção para ele e para sua casa. Vamos servir a Deus. Se levante para servir a Deus. Se coloque diante da presença do Senhor. Diga assim: eu vou esse ano servir a Deus. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Deus me colocou nessa terra, não é para mim ficar parado, só pedindo: vem Senhor, me dá, não, para fazer. Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos, para você realizar e construir alguma coisa aqui para a honra e glória dEle. Se disponha, vamos fazer que nem Abraão. Ah, mas eu estou velho. Não, você não está velho. Você pode fazer alguma coisa para o Senhor sim. Deus quer te usar sim, como Ele usou Abraão. Aí depois, meu irmão, a recompensa vem, porque Deus Ele é maravilhoso. Amém? Diga assim: o Isaque vai nascer. Na hora certa, as promessas que Deus tem para mim vão se cumprir. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Sabe o que significa Isaque? Isaque significa riso.
agora já é um riso diferente, com outra conotação, né? Agora é um riso de alegria. Ela riu no capítulo 18 com deboche, com incredulidade, como sinal de desespero devido à frustração que ela tinha, questionando a veracidade e a capacidade de Deus. No capítulo 21 ela ri, mas ela ri de alegria, porque se confirmou, porque se concretizou. Ela põe o nome do menino de Isaac, porque ela riu. E ela diz: olha, todo mundo vai rir quando eu contar essa história. O menino nasceu, eu nem podia mais ter filho. Todo mundo vai rir, você vai rir de alegria pela promessa de Deus que se cumpriu na sua vida. Eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Melhor coisa é quando a gente diz: poxa, Deus me abençoou. Já aconteceu com alguém aqui? É porque a gente é meio ingrato, a gente esquece. Mas se você parar, reflita aí, você vai dizer, vai lembrar de uma bênção. Alguém já recebeu? Alguém aí já passou por uma luta assim que você disse: meu Deus, eu vou desistir? Alguém? Eu também. Aí o milagre aconteceu, aí você abre aquele sorriso e diz assim: eu venci. É o Isaac. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer. Mas para isso nós temos que servir. Deus nos chamou para servir. Vamos fazer a diferença, vamos se levantar. Diga: eu vou me erguer, me levantar espiritualmente. Diga assim: eu vou desatar. Eu vou sair do natural e vou entrar no sobrenatural. Eu vou servir ao Senhor e vou alcançar. Diga, se convença, isso é para você. Diga assim: eu vou alcançar as promessas que Deus tem para mim, porque para Ele não há nada difícil demais. Dê uma salva de palmas para o Senhor.